Dando continuidade ao projeto Caderno Clínico, a gente hoje vai ter a apresentação da Renata Dias Lima, que é psicanalista membro da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro, Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, e ela vai trabalhar um tema fascinante, muito interessante, que é sobre uma escritora, Violette Leduc. Eu vou deixar que ela apresente o tema, que ela possa trazer algumas questões, e aí a gente vai abrir para o debate, tá bom? No mês que vem, em outubro, a gente vai ter a Renata Mato, e em novembro, Helena. Helena que ia se apresentar em junho, não pôde, e estará com a gente em novembro. Tá bom? Então, Renata, fica à vontade, tome a palavra. E, né, a partir dessa bela escritora que você me apresentou aí de uma maneira mais, né, íntima. Obrigada, Bílio. Então, boa tarde a todos. Eu vou começar apresentando a Violette Leduc através de um texto que eu escrevi, e depois eu trago aqui os comentários, mais informações possíveis sobre ela, tá? Só para lembrar que a Violette ela é uma autora francesa contemporânea da Simone de Beauvoir, que é bastante conhecida, né? Então, foi através, inclusive, da Simone de Beauvoir que eu conheci a Violette Leduc. Vamos lá. No caderno quadriculado, Violette escreve que o seu registro de nascimento fascina, ou talvez revolte-a, e mesmo assim toma-o para a leitura do princípio ao fim, todas as vezes que sente necessidade disso, como barulho, como escuta, como tremor. Em A Bastarda, título de um dos seus livros, ela diz: aqui estou, eu, cujo registro de nascimento se encontra na Câmara Municipal, feito pelo punho de um escrivão. Já não há vestígios de sujeiras, da placenta, apenas uma folha escrita, um registro. Quem é esta Violette Leduc? Violette Leduc é uma narradora autobiográfica e as informações colhidas em seus livros referem uma história tão ampla e significativa que o vocabulário não dá conta de abrangê-la. Ela nasceu em 7 de abril de 1907, na cidade de Arras, capital do departamento de Pas-de-Calais, localizada no norte da França. A arquitetura da cidade onde ela nasceu é destacável, mesmo que a cidade tenha sido quase destruída durante as 2 guerras, já que o fronte de batalha ficava a apenas 10 quilômetros de distância. Foram os britânicos que libertaram esse território das mãos dos alemães, e vários memoriais de guerra compõem a região. A obra escrita por Violette também refere guerras íntimas, opressões, libertações, destruições e novas construções. Não por acaso, a frase clássica com a qual Violette se descreve diz de um deserto que monologa. Ao leitor, Violette se oferece, fértil em sua ressignificação. Mesmo que não se saiba ao certo quando Violette aprendeu a lidar com as palavras escritas, sua obra revela que, além de leitora do mundo que habitou, fez de sua narrativa um universo, com a inclusão do leitor. Cito Violette: aprender a ler é o meu dedo indicador contraído por debaixo da letra, da palavra, da frase. Aprender a escrever é o lápis ávaro, que não se esfarela. Em 1944, Violette viu Beauvoir, e em 1945, Violette deu a Beauvoir uma cópia do manuscrito de A Asfixia. A interação entre elas fundamentou-se e durou o resto de sua vida. Escrever para Violette foi uma das maneiras de se defender da miséria. Amar, deixar de amar, recomeçar a amar, insistir. No prefácio do livro escrito por Violette, intitulado A Bastarda,
Simone de Beauvoir refere textualmente que o estilo e o temperamento de Violette causou-lhe arrebatamento. Mesmo que o público não tenha inicialmente reagido ao nascimento de uma escritora com tanto talento, críticos exigentes e diversos outros, como Camus, Sartre e Genet, admiraram sua obra e saudaram sua aptidão. O fato da obra de Violette não ser reescrita para agradar e os títulos causarem estranhamentos pode ter provocado no público uma reação adversa, que descombina com a abordagem do interior dos seus livros, repletos de afetos enigmáticos, belezas incontáveis, silêncio e som. O mundo descrito em A Asfixia, A Faminta, Ravazes, é pleno de ruído e raiva, onde o amor traz o nome de ódio e a paixão de viver ganha a proporção dos gritos de desespero. A solidão é devastadora para a autora. Sua saída é a escrita. Sou um deserto que monologa, frase endereçada a Beauvoir por Violette, permite pensar que a aridez com que constrói seu viver é terreno fértil para sua obra. Lacan falou sobre isso quando afirmou que um deserto passa a ser fecundado quando rebatizado. A escrita dessa autora permite que o leitor revisite seus próprios desertos, suas terras fecundas, aqueles que a nomearam, as palavras faltantes. Cada um dos homens, cada uma das suas aventuras, de suas intimidades, de suas loucuras. Dos fracassos às renúncias, da noite da infância, a melancolia do alvorecer, da emoção de uma nuvem no céu, a surpresa do florescer, constituem-se vários livros, desejos incessantes de tecer. A tessitura do texto que a fez viver. Surge das memórias infantis e da aproximação com a paixão por Saxe, o livro A Asfixia, um sopro de ar, uma criação literária, uma salvação. Discorre Violette sobre as árvores frutíferas ofertadas em letras à folha de papel, como um abraço, um traço, uma cor. Desse modo, escrevendo e recriando com as palavras, a menina camponesa desvela, descobre. Ali onde Saxe providenciou simbolicamente a caneta, a escuta, a aposta, entram em jogo a escrita, o desejo, a leitura e a solidão. No corpo do texto, a obra nasce, letrada, ela pulsa. Quase todas as obras de Violette são autobiográficas, segundo Beauvoir, compostas por lembranças, diários de amor, de viagens, ausências, romances, fantasmas, períodos de sua vida, novelas íntimas e pessoais. A vida vivida envolve a vida sonhada, que transparece em letras, tramas atemporais, líricas e violentas, como um convite a adentrar nas narrativas da sua história. Passeando pela trama, da heroína que a define até os personagens masculinos tão cultivados, Violette não releva sua intensidade dramática, mantendo um acordo com os minuciosos e sinceros detalhes. O erotismo é sua marca autoral, sua presença é corporal, sua audácia é discreta, suas sensações constitutivas do seu texto, do seu mundo, do seu amor. Com sede de não enganar, de ser fiel à transmissão, é com angústia que Violette escreve. Arranca as palavras das entranhas como quem arranca riquezas das sombras. A paixão de viver permite fazer do fracasso comunicação, do ódio um dos nomes do amor, do campo dos significantes uma obra literária. Cito Beauvoir. A Bastarda acaba no momento em que a autora termina o relato dessa infância, que também narra no início deste livro. Assim, o círculo se fecha. O fracasso da relação com o outro leva a essa forma privilegiada de comunicação, uma obra. Então, esse é o texto que eu escrevo sobre Violette. Tem muito mais coisa, mas acho que no momento é esse o recorte necessário, preciso, né? E aí, a partir disso, eu trouxe alguns pontos para pensar, né? Um dos pontos é
uma visita ao texto freudiano sobre os escritores, né? Escritores, deixa eu até pegar aqui. Enfim, em que ele diz, o título do texto é Escritores Criativos e Devaneios, né? Nesse texto, Freud diz que o escritor criativo ele faz o mesmo que a criança que brinca. Ele cria um mundo de fantasia, e esse mundo é muito investido de emoção. Eu até ouvi uma pessoa com a qual eu converso sobre essa questão da escrita, dizendo que tem alguma citação do Freud que eu ainda não consegui encontrar nos livros dele, que fala da escrita, né, como uma libido que escorre pela folha de papel. Mas, nesse texto dos escritores criativos, ele fala que os leigos, né, eles ficam sempre curiosos diante dessa criatividade do escritor, e que a curiosidade ela se refere não só ao material, mas também como que esses escritores conseguem despertar nos leitores tantas emoções, né? E, ao mesmo tempo, ele diz que os escritores criativos apostam que todos têm no íntimo essa possibilidade, né? Porque todos são poetas. Então, os poetas são aqueles que mais entendem, de alguma maneira, da alma humana, e que a poesia só termina, isso aí na minha leitura, quando não existir mais aquele que possa escrever, né? Esse é um ponto que eu trago da obra do Freud para pensar. Existem muitos outros pontos que a gente pode trazer. Depois, assim, eu trouxe a questão de Simone de Beauvoir e Sartre, porque a Violette chega para mim a partir da Simone, porque lá na adolescência eu gostava muito de ler sobre o romance, né, da Simone com Sartre, aqueles encontros e desencontros, e é muito interessante porque é terra fecunda, né? E aí, num determinado momento, eu vim a descobrir Violette, que é a contemporânea aí da Simone, e a Violette foi alguém que endereçou, né, a Simone um pedido de leitura. E, a partir disso, ela insistiu bastante para que a Simone estivesse ali por perto, para, de alguma maneira, ajudá-la, ou, enfim, apostar ali na sua escrita. E todas as vezes que parecia, isso é muito nítido no filme, que tem um filme chamado Violette, que é bem bonito, é um romance. Toda vez que ela demandava da Simone algum tipo de resposta, o que a Simone dizia era escreva, escreva. E nessa insistência, né, ela continuou ali um percurso e se tornou uma autora reconhecida, né? Um outro ponto assim que eu trouxe para pensar a questão da escrita da Violette é porque assim eu vi o filme, aí dessa maneira eu me aproximei mais da questão da Violette, a autora. Depois eu peguei alguns livros dela, li, e eu percebi que tem uma variação, né? Em alguns livros ela é mais romântica, em outros ela é mais poética, em outros momentos ela é bastante dramática. Então, eu fiquei pensando até em pontos de virada no percurso de vida, no percurso literário, que possam acontecer e isso aparecer na obra, né? Como diferenças mesmo literais, vamos dizer assim. E um outro desdobramento. Eu aposto na escrita da Violette como uma tentativa de abordar o real, né? E aí
aposto também na escrita como uma constituição de recurso simbólico, porque um dos pontos da escrita da Violette traz, né, um momento em que ela, inclusive, constitui recursos financeiros, né? E pensar nesse quesito aí, recurso financeiro, como a constituição de recursos simbólicos também. Uma outra questão que fica para mim em evidência é que, no decorrer da obra, dos livros, a Violette fica às voltas com as questões amorosas, né? Esses encontros e desencontros. Mas eu acho que tem um tempo de passagem que ela não se apega mais tanto, né, a encontrar um amor de verdade, e ela aborda mais sobre a verdade do seu amor. Eu acho que isso é bastante interessante e me chamou muita atenção. Depois, assim, pensando em tudo isso, trazendo para cá como caderno clínico, né, eu fiquei pensando nessas duas palavras, caderno, que é algo no qual se escreve, né, e, ao mesmo tempo, clínico. Qual seria a possibilidade de aproximação, né, dessa conexão psicanálise e literatura com a questão clínica, né? E aí, pensando também o que hoje vivemos, né, no cenário mundial, a questão da pandemia, enfim, e na constituição de recursos, as possibilidades de ressignificações, eu escuto que a escrita pode ser, né, um recurso aí que se constitui a partir de um tempo de virada, um corte temporal também, como, assim, alguns caminhos possíveis. Uma escrita como um segundo momento do que aparecia na lógica do contar-se, né? Diante dessa questão da finitude, se existe uma possibilidade para alguns, isso se faz enquanto possibilidade, né, de eternizar-se, de abordar as memórias para deixar isso escrito, né? Também acho que pode ser, em alguns momentos, uma tentativa de estabilização, mas eu fiquei pensando na questão também das novas escritas, né? E pensando nessa questão da pandemia também, até no viés científico, né? O que é que se torna possível aí de se escrever com todas essas demandas, né? E essas novidades que se colocam a partir da pandemia, inclusive. E aí, né, a Violette é uma autora francesa, alguns livros dela não foram traduzidos, e, assim, o principal deles, que para mim foi o que referenciou, né, a questão da devastação feita por Lacan, se chama Ravages, né? E Ravages pode ser traduzido para o português tanto como devastação, como também destroços. Enfim, mas eu encontrei no meio do caminho um poema, né? Na verdade, uma música feita por um compositor brasileiro, que eu acho que traduz bem, num trecho que eu vou trazer aqui, o que a Violette possibilita. E o trecho eu vou ler para vocês. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Então, assim, foi isso que eu trouxe até então para pensar. Acho que vocês vão poder me ajudar a ler, né, a obra de Violette, com aquilo que vocês suscitarem de questões, e acho que, para além disso, me
assim, causa curiosidade a questão do nome próprio, né? O que essa questão do nome próprio pode trazer, tanto enquanto autoria, quanto também um percurso de análise, o saber fazer com isso, né? O Lacan, no Seminário da Identificação, ele diz que o nome próprio ele nunca é indiferente. Então, assim, é isso. Quero ouvi-los também. Obrigado, Renata. Vou fazer só uma abertura aqui para poder passar a palavra, já vi que Tereza quer falar. Eu conversava com Renata assim, sobre o estatuto da escrita nessa autora, nessa escritora, né? Eu acho que isso é uma discussão importante, uma discussão que a gente tem feito. Quer dizer, Freud fez várias citações a autores e obras, Lacan também, e isso não é por acaso, né? Quer dizer, o que faz a gente, de alguma maneira, aproximar o percurso de um autor com a sua escrita, né? E o próprio percurso de uma análise, né? Quer dizer, que paralelos a gente traça, mas também que diferença há, né, entre uma experiência e outra, né? Então, eu e Renata conversamos um pouco sobre isso. Violette, ela, pelo menos a partir do que Renata me apresentou, achei interessante. Eu disse a Renata que eu não conhecia a obra de Violette, então foi apresentada através da Renata, e a Renata traz, né, essa questão, né, que é autobiográfica e que vai atravessar a obra dela, né, que é a questão da própria origem, né? Ela nasce sem o registro paterno, né, sem o registro do pai. Isso surge como uma lacuna. Acho que em Asfixia ela fala do peso do olhar da mãe sobre ela, né? Porque repousa certamente também, né, algo dessa questão, né? E ela, eu li, Renata, que ela perde muito cedo a pessoa que a acolheu, que é a avó materna, né? Fideline, né, se eu não me engano, né? E ela, obviamente, que vai produzir uma obra em que você diz muito bem, né? Em que o ódio é um dos nomes do amor, né? Quer dizer, Violette, ela não recua diante do ódio, né? Ela não recua com o pudor diante do ódio, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? E pelo contrário, né, ela poder dar vários nomes, inclusive, a isso, né? O Bastarda, o Asfixia, acho que tem uma obra que é Louca da Cabeça, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, o modo como ela nomeia, né, a sua obra é muito interessante, né? E eu convido também vocês a pensarem conosco justamente essa questão do estatuto da escrita para uma autora como Violette. Talvez a gente possa discutir aqui esse ponto, né? Já que a gente costuma, quando a gente fala do estatuto dessa escrita, a gente costuma citar a questão da criação, da invenção, da sublimação e da suplência, né? Então, que a gente possa, talvez, discutir um pouco essas coisas aqui hoje, que eu acho que tem tanto a ver com o caderno quanto com o clínico. Obrigado, Renata. Acho que Tereza foi a primeira a pedir aí a... Então, Tereza, achei muito bom a Renata trazer essa autora que eu diria que é praticamente desconhecida aqui no ambiente dos analistas, pelo menos dos analistas, certamente não de quem está mais familiarizado com o campo da literatura. De fato, Renata, ela não só ela foi muito próxima da Simone de Beauvoir, que eu tive oportunidade de pesquisar profundamente, como ela se inspirou, né, na Simone para poder ultrapassar
alguns posicionamentos traumáticos da vida dela. A primeira coisa que eu queria recortar, e eu acho que tem a ver com o que você trouxe, que você se pergunta, né, sobre essa colocação da psicanálise e literatura e da questão clínica, e a gente não pode esquecer, de modo algum, que a escrita, primeiro, ela pode se dar de duas maneiras. Ou a escrita como escrito, ou o simples fato da fala. Entretanto, muitas vezes, aquilo que não pode ser falado pode usar o escrito como uma forma de dizer e de elaborar, de superar exatamente aquilo que tem valor traumático para o sujeito. É interessante a gente pensar isso. Você falou da tentativa de abordar o real, né, na sua exposição, Renata, e que você acha que a escrita funcionou como um recurso simbólico para a Violette. De fato, dois pontos muito importantes que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, alguma coisa na ordem da ferida narcísica nesse sujeito, na ordem da imagem, porque ela se considerava uma mulher muito feia. E na relação dela com Simone, que era uma mulher belíssima, conversando sobre essa questão, sobre a problemática da imagem, a Simone diz a ela que escrever é uma bênção, é um recurso maravilhoso, exatamente porque você pode prescindir da sua imagem, né? E você pode se representar sem a imagem. É interessante, a gente pode aqui, depois, para eu não me alongar muito, porque eu penso sobre essa questão algumas coisas importantes, sobre o recurso da escrita como uma forma de discernir esse real, que a imagem, né, de algum modo, a imagem especular, de algum modo, ela tampona esse real, esse buraco, né, através desse recurso narcísico, que é o se reconhecer na imagem, né? E o outro ponto que eu acho interessante é que o escritor e amigo pessoal da Violette, que vai estimulá-la a escrever também, é Maurice Sartre. Ele foi não só a Simone, mas ele também foi aquele que a incentivou e, num primeiro momento, leu os primeiros escritos dela, sem nenhum tipo de julgamento, sempre se privando de tecer comentários, só dizendo, estimulando ela a escrever também. Então, eu queria só colocar então esses dois pontos. Primeiro, a escrita como um recurso para o sujeito ultrapassar algo da sua ferida narcísica. E o segundo ponto, que eu acho que a gente pode depois conversar, que isso tem um valor terapêutico, é verdade, o escrever, mas mais do que isso, é um processo de elaboração que também, já que a gente está falando da visão, faz o sujeito entrar em contato com a sua voz interna. Né? Então, esse olhar e voz que se articulam aí no real, efetivamente, da escrita. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Tereza. Obrigado, Tereza. Vou passar a palavra, então, para a Ana Luísa, que foi a segunda a solicitar. Obrigada, Bílio. Renata, achei bem interessante, né, as coisas que você trouxe. É uma autora que eu já ouvi falar, mas nunca li, então desconheço a obra. E aí eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? O comentário é que você falava sobre o poeta, né? E aí eu me lembrei de uma citação do Freud. O problema é que eu não estou me lembrando do livro, mas o Freud diz:
Só com o último homem morrerá o último poeta. E me lembrei, né, na sua fala. E aí eu queria te colocar uma questão. A Teresa, de alguma maneira, tocou nesse ponto, mas eu queria te escutar, né? Você falou assim, que você acha que a obra dela toca o real. Tenta, né, tocar o real. E aí eu fiquei pensando, né? Mas não é toda obra, toda escrita, uma tentativa, de alguma maneira, abordar, né, ou elaborar o real em alguma medida, né? Claro que isso é impossível, né? Mas não seria sempre uma tentativa de elaboração, né, de circunscrever algo do real? É isso. Obrigado, Ana Luísa. Essa passagem está no próprio texto do Escritores Criativos. Ah, ótimo. Tereza Meloni, acho que é a próxima que pediu a palavra. Então, está com ela. Então, Renata, eu agradeço muito, eu não conhecia a autora. Eu acho que, de alguma maneira, tomando um pouco o encaminhamento que a Teresa Nazar deu, você escreveu a Violette ao trazer ela nesse seu depoimento, né? Então, por isso, eu não vou pegar a Violette, eu vou pegar mais você. Quando você estava lendo, eu fiquei pensando, mas por quê? Como você falou alguma coisa do seu encontro com essa obra e do seu interesse, né? Mas o Lacan diz alguma coisa que eu não vou citar onde é, porque eu não consigo mais lembrar. Ele diz, só na segunda volta a gente se dá conta da primeira. O Didier vai na Nota Azul, esse eu lembro sim, ele fala do sim, do sim, do sim. Então, eu queria te perguntar o seguinte, para além disso que você falou, que foi o seu encontro com a Violette, né? da sua escolha, do seu interesse, depois que você desenvolveu, ou está desenvolvendo, nesse ponto em que você já está, dessa primeira volta, né? Que eu acho que já é uma segunda volta, quando você traz isso para a escola, você traz esse trabalho para a escola, você já está numa segunda volta, você agora é a escritora. Eu fiquei curiosa porque isso foi uma experiência que eu vivi. Esse motivo pelo qual você se interessou pela Violette deu lugar a um outro motivo, porque depois que a gente trabalha, né, essa elaboração em cima de um real, porque a Violette te causou, de alguma maneira, um real, e você está trabalhando nessa elaboração. Depois dessa elaboração, a gente encontra outros motivos, quer dizer, né, outros elementos desse real que tem a ver, né, com a nossa própria história, com a nossa análise, com a nossa formação, que nos fizeram escolher isso. Então, essa questão, me alonguei um pouco, é um pouco complexa. E a outra é bem simplesinha. O Lacan falou alguma coisa sobre isso, também não sei que seminário, mas numa conversa com Marguerite Duras, se não me engano, que ele diz que, embora os artistas, isso está no Freud, né, dos escritores criativos e devaneios, embora os artistas toquem o real, façam essa elaboração do real, façam esse recorte do real, existe uma distinção entre essa elaboração através da arte e da psicanálise. Porque a semelhança a gente fala muito, né? Sem dúvida, aparece muito. O que difere, o que separa, né? Essa abordagem do real pela arte, pela via da arte e pela via do trabalho de uma análise. Obrigada. Obrigado, Tereza. Renata, então está contigo. Tá bom. Eu posso fazer uma perguntinha? Ou Pode. um comentário? Pode Renata, sim. Primeiro que eu achei assim muito legal e importantíssimo você trazer à tona a sua escrita para a gente. Quando eu vi seu nome lá, né, anunciando o que você falaria, eu falei assim, ai, que bom. E no título da sua apresentação, eu tentei buscar aqui no meu celular e não achei, mas tinha o significante monólogo. Né? Qual era o nome da apresentação? Então, ela
endereço uma frase a Simone de Beauvoir dizendo que ela é um deserto que monologa. Isso. E você bota isso no título, né? Da apresentação. Pelo menos isso ficou para mim. E hoje, na sua fala, você fala de um pedido dela em ser lida, né? Isso ficou para mim como alguma coisa assim de uma estranheza, sabe? Você acha que quando ela vai, a Simone pede para ser lida, de alguma maneira é o momento onde ela inclui um outro? Porque parece assim, ela pede para ser reconhecida, ser lida, e ao mesmo tempo ela está conseguindo incluir alguma coisa aí. Aí eu queria que você falasse alguma coisa disso ou se é maluquice da minha cabeça. Então, Renata, só um minutinho, desculpa. fala. Ótimo, Natália. Não, vou só passar para a Carol, aí você responde. Tá que bom. a Carol colocou só para a gente poder... Desculpa. Vou ser rápida também, aproveitar o gancho aí da Natália, que eu também fiquei com isso, né? Que ela pede a Simone que a leia. E aí eu fiquei pensando, na hora me ocorreu assim, o que é possível ler daquilo que se escreve? Né? O que era esse pedido dela? E aí a Natália falou, né, do seu escrito, né? De alguma forma, da sua tese de doutorado e tal. Então, eu fiquei pensando também, fazendo uma conexão aí com a Teresa Meloni, né? Do que é isso que você escreveu, enfim, né? Então, o que é possível ler daquilo que a gente escreve, né? E mais cedo, eu estava assistindo a sua Xará, só que a Renata de Vitória, e ela traz uma frase do Agamben, ficou bem enigmática para mim, eu vou dividir ela com você, quem sabe você não me ajuda. Que ele diz assim: é preciso escrever o que jamais foi lido e ler o que jamais foi escrito. E aí eu não sei, assim, te ouvindo, me ocorreu essa frase, né, assim, que talvez eu acho que converse um pouco com essa história da Violette aí, alguma coisa que precisa ser lido e que não foi escrito, ou que foi escrito, enfim. É isso. Então, eu vou começar a falar um pouco do que é possível, né? Através do que você, Caroline, sugeriu, né? No próprio seminário 9, né? O Lacan fala da questão do nome próprio como nunca sendo indiferente. E eu fiquei assim estudando de alguma maneira essa questão, que é uma questão que me chama, né, me convoca, e eu encontrei o nome próprio, né, vinculado ao fenômeno da escrita, né, também a noção de letra. E tem um ponto desse meu estudo que diz que a identificação ao nome próprio, que é alguma coisa que eu trago como questão, né, ali no final das questões que relacionei, inclui um ato de leitura que seja capaz de implicar uma tomada de posição. Então, eu acho que esse é o ponto possível de eu discorrer, né, sobre isso que você sugere aí para pensar, tá? Então, eu acho que essa leitura, né, passa a estar vinculada aí a uma tomada de posição do sujeito, né? Pensando aqui o que a Meloni trouxe, né? Eu pensei, antes de, inclusive, fazer os recortes desse trabalho, que em algum momento, não sei exatamente quando, eu levei algumas questões que eu estava trabalhando na época, incluindo a Violette, né, como autora, e falei disso na escola. E, na época, tinha um vínculo maior também à questão da devastação, enfim, não que isso esteja hoje ausente, né, está incluído.
Mas uma das perguntas que eu me fiz foi, mas eu vou falar de novo do mesmo, só que no meu percurso, do tempo em que eu fiz essa colocação na escola, para hoje, muita coisa aconteceu, né? E eu escrevia um texto com determinado roteiro que eu tinha feito, enfim. E veio a pandemia e nada do que estava lá se colocava mais da mesma maneira. Então, por isso também eu pensei aí nessa questão de uma nova escrita, porque alguma coisa se deu, a Violete, que antes era lida por mim, hoje já não é mais a mesma, né? Eu pude pensar na questão da autoria, porque a questão da poesia se colocou para mim como um recurso, e com tudo aquilo que eu tinha, eu fiz outra coisa. Então, a questão da escrita poética, hoje, eu posso dizer que é a Violete em mim, né? A minha Violete. Em relação ao que Ana Luísa trouxe, né? O Abílio já referenciou que essa frase está no próprio texto dos escritores criativos, que, aliás, é um texto bem bonitinho. E acho que sim, que toda escrita é uma tentativa de discernir o real. Eu acho que aí a gente pode pensar na questão do literal e do litoral, né? Mas que também só pode ser falado a cada texto, a cada autor, né? A cada caso, assim, caso a caso, enfim, dessa maneira. E a Teresa Nazar trouxe assim, uma riqueza que eu acho que, de alguma maneira, faz com que eu pense nessa diferença, na proximidade, né, entre escrita e escrito, a questão da voz interna, essa questão do que se escreve e também a voz, foi levada através de um trabalho feito pela Márcia e por mim para La Plata, né? Levando também um outro nome, no sentido de que era uma abordagem feita em relação a uma atriz, que ela, em algum momento, para de cantar, enfim, por uma questão lá nas cordas vocais, e ela começa a escrever. Então, assim, bem rico o que a Teresa traz, uma contribuição que me remete a um outro momento, mas que acho interessante que eu possa trabalhar. E não trouxe esse trecho para cá, mas um dos trechos que fazem parte de um capítulo, que faz parte de um capítulo da minha tese de doutorado, é sobre essa questão da beleza, né? Essa questão da imagem, porque a Violete, ela se descreve durante bastante tempo como muito feia, acometida pela feiura, enfim. E, num determinado momento, eu falo disso, eu escrevo sobre isso ali, como algo que ela corrobora, né, em relação ao que ela escuta da mãe. Mas, na relação dela com o Sax, ela faz alguma outra coisa com isso e ela endereça um livro a ele, e nesse momento ela se diz 2 vezes mais bela, porque ela consegue escrever, né, esse livro. Enfim, acho que foi, de alguma maneira, isso que apareceu para mim. Pode ser que depois algumas outras coisas possam ser faladas, mas no momento é isso.
Ótimo, Renata. Eu estava me dando conta aqui que ela teve encontros com autores muito importantes na vida dela, né? Camus foi o primeiro editor dela, né? Acho que essas coisas, Isso. né, Tereza? Foi o primeiro editor. Então, quer dizer, ela teve, de algum modo, né, um encontro com alguns autores que deram a ela, talvez, né, enfim, um lugar que ela pudesse, inclusive, atravessar essa lacuna que marca, né, a própria origem dela, né, que é essa lacuna do registro paterno, né? Eu acho que isso não é uma coisa qualquer. Ontem a gente falava sobre isso, né? Quer dizer, o que essa lacuna vai produzir nela, como, digamos assim, né, algo da escrita, que, como Teresa Nazar lembrou bem, não necessariamente é o escrito, né? Essa questão da escrita, né? Por isso que justamente a gente conversava um pouco sobre isso, né? Como abordar essa questão da escrita, não só, né, digamos assim, na questão do autor, na literatura, né, mas também o que é o Estatuto da Escrita, né, no percurso de uma análise, né? Então, assim, é aquilo que nós falávamos, né? Que pontos em comum, Tereza? Vem, Tereza. Abílio. Vai lá, vai. O sintoma é a escrita do outro sobre o sujeito. Isso. Ótimo. Isso. Então, por mais que essa autora, como tantos outros escritores, essa é uma outra. Como muitos autores, né, carentes dessa. Num certo ressentimento dessa ausência paterna, como eles usam a escrita como um recurso para cernir esse buraco de ausência. O Kafka também, né? Porque também não basta você ter um pai, é preciso que esse pai esteja e exerça a sua função. De alguma maneira, a carência pode se apresentar de N maneiras, de N formas, né? Uma delas é a ausência. E essa geração, Abílio, Renata e todos, essa geração que veio, de alguma maneira, entre as duas grandes guerras, eles fizeram das relações interpessoais, me parece, um modo de cernir, de alguma maneira, né, essas carências, porque quase todos eles, né, o próprio Camus, que você citou, também não pôde conhecer de fato o seu pai, né? Então, é uma outra questão, a gente poderia, num outro momento, conversar sobre isso, é que como uma situação, e a gente agora vive uma grande pandemia, né? Como essas situações extremas produzem nos sujeitos feridas que, na ausência, na carência eventual de alguém estar nessa função paterna, como a escrita, né? Pode ser pela via do escrito, pode ser pela via dessas pequenas congregações, como isso é buscado como uma tentativa de suplência. Era eu ter me delongado, mas aqui eu estava com isso na cabeça, Bíblia. Bem legal, Sim, Tereza. Ótimo, Porque, Tereza. né, era sobre isso também que conversávamos, né, Abílio? A questão da criação, da invenção, da suplência, né? E como esse tempo que faz corte numa possível lógica da vida providencia, né? E aí eu acho que isso tem a ver também com a questão que a Caroline trouxe,
né, sobre o desejo como desejo do outro. A Violette, no início, muito demandante em relação aos leitores, né, principalmente em relação a Simone de Beauvoir, mas chega um tempo aí em que ela já desliza, né? Parece até um pouco mais desejante, assim. Enfim, é isso. Ótimo. Renata, muito obrigado, né, pela tua fala, pela tua contribuição, tudo que você trouxe hoje, né, para o nosso espaço aqui. Agradeço imensamente a todos e convido no próximo mês a estarmos aqui de novo, tá ok? Então, uma boa noite para todos. Em seguida, nós temos o seminário da Tereza Meloni, da Maria Tereza Meloni, tá ok? Até Eu já, que então. agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos.